Como vocês estão? Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Mas vamos entrar logo no assunto do vídeo. Deixa essa brincadeira de lado. A pergunta de hoje, deste vídeo, do tema desse vídeo é: por que eu não fico rico? Você já se fez essa pergunta? Tem um montão de gente, principalmente na internet, perseguindo a riqueza. Tem gente que diz ter uns códigos bíblicos da riqueza, outros dizem ter o caminho para o sucesso e a riqueza, outros dizem que dentro de nós existe um potencial incrível e que não ficamos ricos porque não seguimos o passo a passo que eles seguiram. Outros ainda dizem que tem o caminho certo para a riqueza e oferecem um treinamento, um curso em tantas lições, e aí eles cobram um valor X para você passar para o próximo passo e ter essas lições liberadas para você baixar aí no seu computador. E todos eles dizem que não são como os outros, que não estão ali para enganar ninguém, mas que estão ali para ajudar as pessoas a alcançarem a tal da riqueza. Na concepção desses influencers, desses influenciadores digitais, todos podem ficar ricos. E logo nos primeiros vídeos, eles dizem que você pode alcançar um resultado financeiro incrível. E multidões acreditam nesse tipo de coisa e são arrastadas para essas armadilhas. Mas o que a palavra de Deus, que é o nosso guia seguro, fala sobre isso? Abra sua Bíblia. Ou ligue a sua Bíblia e vamos ler juntos o que diz lá em Eclesiastes 9, versículo 11. Eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimentos e os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho do rei Davi. E Salomão viveu e reinou sobre Israel mais ou menos entre 971 e 931 a.C. Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo. Ele havia pedido para Deus sabedoria para que ele governasse sobre Israel com eficiência. E muitos reis e pessoas importantes vinham de longe para se consultar com Salomão por causa de sua sabedoria. Vocês sabiam disso? Quando Salomão disse, nesse verso que lemos há pouco, que nem todos os velozes ganham as corridas, que nem todos os fortes vencem as batalhas, que nem todos os sábios possuem alimentos ou riquezas, e que nem todos os que têm inteligência conseguem o sucesso, ele estava querendo dizer que nem sempre os mais preparados possuirão aquilo que eles desejam. E vocês sabem por quê? Muitos não acreditam nisso que eu vou dizer, mas tudo vem das mãos do Senhor. Ah, Júnior, então eu posso ficar aqui de papo pro ar esperando que as coisas caiam no meu colo, caiam do céu? Eu não preciso fazer nada? Eu não estou dizendo isso. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora eu estou dizendo para aqueles que amam a Deus, tá bom? Esse seu propósito do texto é segundo o propósito de Deus. Na versão da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, o texto ele fala de um modo diferente. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem uma pequena diferença, uma pequena variação. Deus age em todas as coisas. E aqui nós vemos três coisas importantes. A primeira é que Deus age em todas as coisas. Ele não está dizendo que Deus age em algumas coisas somente. Ele está dizendo que Deus age em todas as coisas. E em segundo lugar, ele age em coisas, ou seja, ele interfere em coisas para o bem daqueles que o amam. E por último, e mais importante, em terceiro lugar, ele age, ele interfere em coisas para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o que é isso? Se Deus não tem o propósito de você ficar rico, que é o tema do nosso vídeo, por exemplo, você não vai ficar rico. E o contrário também é verdadeiro.
Se Deus tiver o propósito de você ficar rico, você vai ficar rico e ponto final. Talvez você não fique rico porque a riqueza pode te tirar a salvação. Isso é uma conjectura. Pode ser que não, pode ser que sim. Deus sabe de todas as coisas. Ah, Júnior, se eu ficar rico, eu não vou mudar o meu jeito e a minha forma de pensar. Desculpa, meu amigo, mas você vai mudar sim. O dinheiro faz isso com as pessoas. Talvez Deus tenha propósitos específicos com você e tenha te plantado aí onde você vive para você trabalhar com pessoas de recursos escassos. Por exemplo, a palavra de Deus diz lá em Marcos 14:7, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Isso está escrito na primeira parte do texto. Isso prova que nem todos seremos ricos como os influenciadores digitais pregam na internet. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você tiver que ficar rico como propósito de Deus, você ficará. Para vocês terem uma ideia, como tudo vem das mãos de Deus, vamos para a Bíblia. O rei Nabucodonosor, em Daniel 4:25, cumpre uma profecia dada por Deus através de um sonho que ele comeria capim com os seus bois. Ou seja, ele perderia o seu juízo e viveria como um animal. Eu não vou ler o texto aqui porque com o vídeo vai ficar muito grande. Mas vai lá nesse texto que eu acabei de falar e dá uma lida na história de Nabucodonosor. E sabe que isso aconteceu de verdade. Não é a história da carochinha, está lá na Bíblia. Posteriormente, Nabucodonosor foi restabelecido ao seu trono por Deus. Que poder tinha Nabucodonosor naquelas circunstâncias insanas de restabelecer o seu trono sem um juízo evidente e vivendo como um animal? Ele não tinha poder nenhum. Lá em Daniel 4:25, a segunda parte do texto diz assim: passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Tudo vem das mãos de Deus e Deus dá a quem ele quer. E o mais impactante nesta história é que o rei do maior império da época reconheceu que Deus é quem dá todas as coisas segundo o propósito dele, o propósito de Deus. Ele disse, lá em Daniel 4:34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Todos os povos são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos do céu e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de lhe resistir. E o texto continua dizendo que Nabucodonosor recuperou a sua majestade, os seus conselheiros e nobres lhe procuraram, que o seu trono lhe foi restaurado e a sua grandeza lhe foi maior da segunda vez do que da primeira. Querem outra história? José do Egito era um escravo prisioneiro e do dia para a noite Deus lhe colocou como o segundo homem mais importante do maior império daquela época, o Egito. Que influência tinha José naquela circunstância? Escravo e prisioneiro. Que força, a não ser por Deus, José teria para mudar a história, para mudar a sua história? Nenhuma. Querem ver outra história? Jó havia perdido tudo: filhos, bens, rebanhos, dinheiro, havia perdido sua saúde. A mulher mandou que ele amaldiçoasse a Deus para ele morrer e acabar com seu sofrimento. O que Jó naquela situação poderia fazer? Doente? Nada. E a Bíblia diz lá em Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este estava orando por seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. A família de Jó veio até ele. Ele presenteou com o dobro de tudo o que ele possuía antes. Deus mudou a sorte de Jó. A última história, tá? Só para não ficar aqui muito ralo o negócio. Jacó. Ele fugiu da terra de seu pai com medo do seu irmão e foi parar na casa do seu tio Labão. Lá ele foi ser pastor de ovelhas, e o que um pastor de ovelhas poderia fazer para mudar a sua circunstância? Nada.
Ele era um pastor de ovelhas, ele não tinha nenhuma influência. Só que ele andava com Deus, e Deus o amava, e Deus tinha propósitos para a vida dele. E o próprio tio dele, Labão, lá em Gênesis 30, 27, disse assim: se mereço a sua consideração, peço-lhe que fique comigo, porque descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Prestar atenção? O Senhor me abençoou por sua causa. Quando alguém na sua empresa, por exemplo, o dono da sua empresa diz assim: o Senhor me abençoou por sua causa. Alguém já falou isso para você, mas pode ser que Deus tenha um propósito desse na tua vida. Instruído por Deus, Jacó colocou um caniço diante do rebanho. Quando eles iam tomar água e se acasalavam ali, nasciam malhadas e listradas, que era o salário de Jacó. Aí Labão viu que só nascia malhadas e listradas e mudou o salário. Falou para ele assim: as brancas são tuas daqui para frente, eu fico com as malhadas e listradas. Jó tirou o caniço, instruído por Deus. E aí o que aconteceu? Só nascia brancas. E Jacó se tornou um homem muito rico, pois Deus o havia abençoado. Existem tantas histórias na Bíblia que provam que Deus é quem dá tudo o que possuímos, que Ele é o nosso mantenedor, o provedor, que nós temos, e ainda nós temos a coragem de dizer que o fruto do esforço humano é que pode nos dar riqueza nesta vida. Por favor. Quando disserem para você, você vai ficar rico, você vai ter sucesso, você tem dentro de si uma força para mudar o seu futuro, o propósito de Deus é que deve permear a sua vontade, os seus sonhos. Acredite nos propósitos de Deus para a sua vida e aceite com contentamento aquilo que Deus te dá. Claro, você não pode ficar parado, inerte. Faça a sua parte nesse processo todo, porque todos aqueles que Deus honrou com riquezas, eles se prepararam para administrá-las. Faça a sua parte como eles, se prepare e confie em Deus, mesmo que a riqueza não chegue. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele. Diga aí como Nabucodonosor: não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Tudo vem de suas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, mas segundo a vontade dele. Tchau, tchau.